Bom, turma, o negócio é o seguinte. Nós vamos calcular o lado e o apótema de alguns polígonos regulares. E aqui eu vou começar pelo quadrado. Polígono de 4 lados, cada ângulo com 90 graus. E a gente vai calcular em função do raio da circunscrita. A gente circunscreve uma circunferência ao quadrado, ela passa por todos os vértices do quadrado, e esse raio a gente vai calcular o lado e o apótema em função do raio. Eu chamei de L4, de A4, para a gente saber que é o lado do quadrado e o apótema do quadrado. O 4 é do quadrado. Na hora que fizer o hexágono vai ser 6, na hora que fizer com um 10 vai ser A10 e assim por diante. Então vamos lá. Esse R está convenientemente ligado do centro até um dos vértices do quadrado, e a gente já viu que o apótema de uma figura regular ou uma figura qualquer é a que sai do centro, é a linha que sai do centro e vai até metade de um dos lados, formando 90 graus com esse lado. Então eu vou colocar aqui o símbolo de 90 graus. Então eu tenho aqui o R, que eu coloquei aqui, o raio da circunscrita. Eu tenho outro R aqui, ó. Para não perder tempo, a gente faz a mão livre e nunca fica perfeito. Mas está quase perfeito. Mais uns 2 ou 3 metros aqui ficaria perfeito. Então eu tenho aqui agora esse triângulo aqui. Bom, quantos graus eu tenho aqui? 90, né? Antes de vocês falarem, eu já falei que é 90. Por quê? Porque a circunferência completa tem 360 graus. Se eu dividir em 4 aqui, vou ter 4 ângulos centrais aqui, cada um com 90 graus. Então, se aqui tem 90 graus, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo no centro aqui. Se ele é triângulo retângulo, o L4 é a hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto. O L4 é a hipotenusa e os catetos são R e R, os dois catetos são iguais. Então a gente vai fazer Pitágoras aqui. O que fica o Pitágoras? Eu vou chamar esse L4, vou chamar de quadrado L4. Vou chamar de L para facilitar. L ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual um raio ao quadrado mais outro raio ao quadrado. Ou ainda, L2 igual a 2R2. Ou ainda que L é igual raiz de 2R2. O R sai fora, fica R raiz de 2. Então, esse L que a gente calculou aqui é o L4. Então, toda vez que eu tiver um quadrado inscrito numa circunferência, você não falou que era circunscrito? Não, peraí. A circunferência, o círculo, é circunscrito ao quadrado. Ela está do lado de fora, é circunscrito. Quem está do lado de dentro é inscrito. O quadrado é inscrito na circunferência, a circunferência é circunscrita ao quadrado. Depende de como a gente começa a falar. Eu vou começar a falar do quadrado, e o quadrado está inscrito. Vamos começar a falar pela circunferência. A circunferência está circunscrita. Então L4 é R raiz de 2. Esse 2 aqui está meio esquisito. Olha que 2 maravilhoso. Então L igual a raiz de 2 para calcular o lado do quadrado. E o apótema, hein? A gente não calculou o A4 aqui. Vamos dar uma olhada nesse A4. Vou sair da frente aqui. Olha o A4, que lindo que ele está aqui, ó. Opa, passei reto. Opa, veio até aqui. Desse lado também é apótema. Está aqui de novo. Se eu pegar esses dois apótemas, ele vai dar o tamanho de quem? Olha ele aqui, ó. O L4, o lado, é 2 vezes o apótema. Então, para achar o apótema... Opa, vou fazer com o preto mesmo. Aqui está o lado... O apótema, 2 vezes o apótema é igual ao lado. Então, 2 vezes o apótema é igual ao L. Ou ainda A igual L sobre 2.
Mas quem é o L? É R raiz de 2. Então é R raiz de 2 sobre 2. Esse é o apótema. De quem? É o apótema do quadrado. O apótema do quadrado é o L raiz de 2 sobre 2. O professor precisa decorar isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre preferi deduzir na hora do que decorar. É muita coisa para decorar. Mas quem é bom de memória pode decorar. Economiza um tempo. Tem que ter segurança na hora de usar, né? Porque tem tanta figura geométrica, decorar todas elas é complicado. Mas também decorar o método de resolução também é complicado. Então, vocês escolhem. Vou apagar agora aqui para a gente fazer um exercíciozinho. Bom, pessoal, o próximo polígono que a gente vai estudar aqui é o hexágono, com 6 lados, hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai precisar saber quanto vale um ângulo interno do hexágono, para a gente trabalhar melhor essa coisa. E a gente vai fazer um parêntese aqui, para saber como calcular o ângulo interno de um polígono regular. Bom, nesse pequeno parêntese que a gente vai fazer aqui, para calcular os ângulos internos de um hexágono, que faz de conta que esse hexágono aqui é regular. Regular. Quanto vale um ângulo interno dele? Bom, o que eu faço para qualquer polígono regular, para calcular um ângulo interno, eu divido o polígono em triângulos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 triângulos. Se eu tenho o número de um vértice aqui, ele só não vai fazer triângulo com os dois vizinhos. Então, eu vou ter o número de triângulos é igual ao número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2. O número de triângulos é o número de vértices menos 2, dá 4. Se fosse 8, seriam 6 triângulos. Cada triângulo desse, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, são 4 triângulos vezes 180 graus, são 720 graus. Todos os ângulos aqui são 720 graus. Dividido esse 720 pelos 6 ângulos do hexágono, eu tenho 120 graus para cada ângulo do hexágono. Bom, vamos ver se vocês entenderam como é que calcula os ângulos internos. Aqui eu fiz um polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos triângulos eu terei aqui? 3. Porque 5 menos 2, 3. Em todo caso, vamos desenhar. Faz de conta que está no vértice aqui. 1, 2, 3 triângulos. 3 vezes 180 dá 540 graus. Dividido por 5 ângulos, 108 graus. Então, cada ângulo interno aqui vai ter 108 graus. Só para ver se vocês entenderam mesmo, eu tenho um polígono de 10 lados, que eu não vou desenhar aqui. Mas se são 10 lados, quanto vale cada ângulo dele? Bom, quantos triângulos eu tenho? 10 menos 2. São 8 triângulos. Vezes 180, dividido por 10 ângulos. Então eu tenho 8 vezes 180, dividido por 10 dá 8 vezes 18. Acho que é 144. 8 vezes 8, 64, 1, 6, 8 vezes 8. 8 vezes 1, 8, 6, 14. Cada ângulo interno de um decágono é uma figura de 10 lados, vale 144 graus. E assim por diante. Se eu tenho uma figura de N vértices, o ângulo interno dele vai ser N menos 2 vezes 180 dividido por N. Esse é o ângulo interno. Mais uma forma para vocês decorarem ou não. Não precisa decorar não. Na hora vocês vão se lembrar. Quanto menos decorar, melhor. Bom, vou apagar isso aqui. Bom, voltando à vaca fria, nós temos aqui um hexágono e eu quero calcular desse hexágono o apótema
A6 porque o hexágono tem 6 lados. Aqui 90 graus. E o R6, o L6, aliás. O apótema e o lado. O hexágono eu vou calcular o A6 e o L6 em função do quê? Em função do raio da circunferência circunscrita. Aqui está o raio. Bom, eu vou procurar saber quanto vale um ângulo do hexágono. Lembra da conta? Quantos triângulos eu tenho no hexágono? 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, cada soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 4 vezes 180 dividido por 6 ângulos. 180 por 6 dá 30, 4 vezes 30, 120. 120 graus cada ângulo desse. Professor, não entendi, então vou de novo aqui. A gente acabou de ver o seguinte, que eu tenho que dividir a figura geométrica. Aliás, a gente já fez isso com o hexágono. Tenho que dividir em triângulos. Quantos triângulos eu posso encontrar no hexágono quando eu divido em triângulos? Aqui está o hexágono. Para não sujar aquele desenho, eu divido em 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada um tem 180, então eu faço 4 vezes 180 dividido por 6 lados. 720 dividido por 6 dá 120 graus. Então cada ângulo desse do hexágono tem 120 graus. Por que eu estou achando esse ângulo? Por que eu estou achando 120 graus? Por quê? Porque eu quero dividir por 2 os 120 graus. E eu vou achar 60 graus. Quando eu divido esse ângulo por 2, eu acho aqui 60 graus. E quando eu divido esse 120 por 2, eu também acho aqui 60 graus. Veja que aqui é 60, aqui é 60. Então, quanto sobrou para esse ângulo aqui? Se a soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui é 180, eu tenho 60 aqui, então aqui também é 60. Se o triângulo tem 3 ângulos de 60 graus, 3 ângulos iguais, então os lados também são iguais. Então, esse lado aqui, L6, é igual a esse outro aqui, que é o R. Então já sei que o lado do triângulo L6 é igual ao raio. Esse é tranquilo, né? O lado de um hexágono é igual ao raio da circunferência circunscrita. E o apótema? Haha! Apótema nós vamos ter que fazer com Pitágoras. Eu vou desenhar esse triângulo de novo aqui do lado, ó. Onde isso aqui é A6, isso aqui é R, isso aqui é a metade do lado, L sobre 2. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que, agora eu quero saber o A6, vou tirar o 6 daqui, o apótema dos 6 lados. O apótema, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Bom, pessoal, vou escrever agora aqui o Pitágoras. Apótema ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o R ao quadrado, menos o outro cateto ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado. Ou ainda, apótema ao quadrado é igual. Bom, o que a gente já tem aqui, que o lado é igual ao raio. Então, onde eu tenho o lado aqui, eu ponho o raio. A2 é igual a R ao quadrado menos L sobre 2 é o raio sobre 2 ao quadrado. Porque a gente já descobriu que o L é igual a R. Então, A2 é igual por mais para baixo um pouquinho.
A2 igual R ao quadrado. A2 igual R ao quadrado menos R2 sobre 4. Ou ainda, A ao quadrado é igual. Aqui dá 4R2 menos R2, 3R2 sobre 4. 3R2 sobre 4. O R2 sai fora da raiz como R. E o 4 sai fora da raiz como 2. R sobre 2, só o 3 que não sai. Apótema igual a R raiz de 3 sobre 2. O apótema de 6. Então o que tem? Na verdade, para o hexágono, o lado do hexágono é igual ao raio da circunscrita. E o apótema do hexágono bom, fizemos o quadrado, o hexágono. O próximo, deixa eu apagar aqui. Bom, pessoal, vamos calcular agora o lado e o apótema do triângulo. Triângulo equilátero. Vamos colocar uma circunferência aqui. E nessa circunferência nós vamos gravar um triângulo equilátero inscrito. A probabilidade de sair um triângulo perfeito é praticamente zero. Mas tá, para o uso deu. Então, como a gente combinou, se o triângulo, o lado do triângulo tem 3 lados, claro, a gente vai chamar de L3. Assim como a gente chamou de L6 o lado do hexágono. E o apótema, que vem do centro da circunferência circunscrita, que é essa que a gente fez primeiro, e vai até metade do lado, formando 90 graus, a gente vai chamar de A3, de apótema. Apótema do triângulo. Bom, calcular o L3 aqui, a gente vai pedir auxílio de uma linha. Vou aumentar essa altura do triângulo aqui, continuar o apótema, e vou juntar com esse. Bom, o triângulo, como todos sabemos, ele tem um ângulo, 3 ângulos de 60 graus, porque é um triângulo equilátero. Então aqui é 60. Cada um dos ângulos do triângulo é 60 graus. Quando eu traço essa linha auxiliar aqui, eu fico com esse ângulo aqui como sendo de quanto? Vamos ver. Eu tenho 90 aqui, aqui 60, aqui é 30. Por que 30? Deixa eu apagar, fazer um pouquinho maior aqui. Por que 30? Porque aqui é 90. Eu tracei com 90 graus. 90, tiro 60 do ângulo do triângulo, sobra 30 aqui. 30 com 90, 120. Sobrou quanto para cá? 60 graus. Então, esse lado aqui, essa reta que a gente traçou aqui, se eu traçar uma outra aqui, seriam 2 lados de uma figura geométrica. Qual delas? Veja que entre esse lado que eu tracei agora e o outro, tem esse ângulo aqui. Só essa metade tem 60. Esse ângulo todo é 120 graus. Qual é a figura geométrica que tem como ângulo interno 120 graus? A gente acabou de ver. É o hexágono. Prove. Lembra do hexágono que dava para construir 4 triângulos? Cada triângulo tem 180. 4 vezes 180 dava 720. Dividia por 6 ângulos do hexágono, dava 120 graus cada ângulo interno. Então aqui eu tenho, como eles formam 120 graus de cada lado, entre os lados, eu tenho o lado de um hexágono, isso aqui. Se é o lado do hexágono, é o L6. E a gente já viu no exercício anterior que o lado do hexágono é igual
o raio da circunscrita, que é o que a gente queria saber. Quanto vale o lado do hexágono? O lado do hexágono não. O lado do hexágono a gente descobriu que é igual ao raio da circunscrita e que é igual a essa linha aqui. Mas o que a gente quer mesmo é o lado do triângulo L3. Sem riscar, por favor. Então agora a gente tem aqui. O que nós temos aqui? Daqui até aqui. Nós temos 2 vezes o raio. Então nós temos, eu vou traçar aqui o triângulo que me interessa, agora no momento, que é esse aqui. Tchum. 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 Esse triângulo é retângulo aqui. A gente já viu que ele é retângulo aqui. Então a hipotenusa dele é essa linha maior aqui, que é o diâmetro dessa circunferência circunscrita. Ou o diâmetro é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio ao quadrado, né, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual. Um cateto ao quadrado, L3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é o raio ao quadrado. Daqui sai o L3, vamos ver. 2R ao quadrado vai dar 4. R ao quadrado é igual L3 ao quadrado mais R ao quadrado. 4R2 menos R2, 3R2 igual L3 ao quadrado. L3 é igual raiz de 3 R2, que é igual R raiz de 3. Então achamos o L3. O lado do triângulo é igual ao raio da circunscrita vezes raiz de 3. E o apótema? Ele quer o lado e o apótema. O apótema, como ele está daqui até aqui, veja que no triângulo equilátero, como a gente já viu lá em pontos notáveis do triângulo, o centro até o lado, que é o apótema, é também 1/3 da altura dessa mediana, dessa mediatriz, dessa bissetriz, que no triângulo equilátero, uma linha dessa que forma 90 graus com o lado, é além da altura, é a bissetriz desse ângulo e é também a mediana. Então aqui, aqui também é o baricentro. Se ele é o baricentro, ele divide essa linha em 3. 1/3 fica daqui para baixo e 2/3 daqui até o vértice. Cada vértice desse, a distância do baricentro até o vértice, é 2 vezes a distância do baricentro até o lado. A distância do baricentro até o lado é o A3. E do centro até o vértice é o raio. Então, é R sobre 2, porque o A3 é metade do raio. Morreu. Esse é mais fácil do que a gente pensava. Então, enquanto o lado é R raiz de 3, o apótema do triângulo é raio sobre 2. É isso, pessoal. Vamos para o próximo? Vamos lá. Bom, agora nós vamos calcular o lado do decágono e o apótema em função do raio da circunferência circunscrita. Aqui é o raio. Bom, o que eu tenho aqui? Desenhei aqui o L10 é o lado dele, do decágono. Vão ter 10 desse lado aqui. Eu não vou desenhar porque não vai dar certo, mas acredite que só o decágono tem 10 lados. E aqui do lado eu vou trabalhar esse triângulo aqui que eu fiz com ele, para a gente descobrir as coisas. O que eu fiz aqui? Eu peguei um triângulo que é formado pelo raio
pelo L10, que é o lado do decágono, e o A10, que é o apótema. E construí um triângulo com ele. Na verdade, eu construí com o A10, construí com um triângulo completo aqui. Em vez do apótema, eu peguei outro raio aqui. Então eu tenho aqui um raio, aqui eu tenho o L10, e aqui eu tenho que provar o seguinte: se esse ângulo é 36 graus, os ângulos da base são 72 cada um, para somar 180. Como é que eu sei que esse é 36? Porque o decágono tem 10 lados, 360 dividido por 10, o ângulo central é 36. 72 aqui, o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, esse aqui é o raio, isso aqui também é o raio. Total aqui é o raio também. O que mais que eu sei? Eu sei que, por exemplo, na hora que eu vou dividir esse ângulo aqui em 2, que nós sabemos bissetriz, eu tenho 36 graus aqui, que ele é 72 ao todo, 36 em cima. Pego só esse menor aqui. 36 graus aqui, eu já sabia que esse aqui era 72, esse aqui também tem que ser 72 para dar 180. Então 72, 72, 36, esse triângulo também é isósceles. Se isso aqui é L10, esse aqui também é L10, porque esses dois lados são iguais. Bom, pessoal, eu preciso descobrir quem é esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho que esse lado aqui vale L10. Outra coisa, eu preciso descobrir quem é esse aqui. Esse aqui é L10 também. Por que esse é L10? Porque esse aqui já provei que é L10. Esse triângulo aqui, ele tem 36 graus aqui e 36 aqui. Então os ângulos da base são iguais. Então é um triângulo isósceles. Então esse lado é igual a esse. Então os dois são L10. Todo esse lado aqui é o raio. Esse pedacinho aqui, só esse pedacinho, é o raio menos L10. Bom, pessoal, a partir desse momento eu vou usar o teorema da bissetriz interna. Esse teorema diz o quê? Que isso aqui sobre isso aqui é igual isso aqui sobre isso aqui. Ou seja, L10 sobre R menos L10, que é esse pedaço aqui, é igual a esse outro aqui, R, sobre a sombra dele, sobre L10. Daqui eu saio com L10 ao quadrado é igual a R2 R ao quadrado vezes R menos L10 menos R L10. Daqui sai aqui L10 ao quadrado. Daqui eu vou para um lugar maior. Então daqui sai aqui L10 ao quadrado igual não, menos R vezes L10. Quando ele passou para cá, vai vir mais. Menos R ao quadrado igual a zero. Delta igual B2 menos 4 vezes 1, 4 vezes R. Menos com menos dá mais. Igual 5 R2. L10 igual menos B aqui, menos R mais raiz de 5R2 sobre 2. L10 igual menos R mais 5R, raiz de 5R2 é menos R mais R raiz de 5 sobre 2. Aqui eu tenho L10 igual, vou colocar o R em evidência, 1 menos 1
mais raiz de 5 sobre 2. Então, pessoal, nós fizemos os cálculos dos lados dos polígonos com o triângulo, o quadrado, o hexágono e o decágono. São suficientes esses daí. Esse daqui especial, o do decágono, foi complicado porque a gente tem que usar o teorema das bissetrizes internas. Mas fora isso, o resto é tudo igual, Pitágoras basicamente. Obrigado. Assistam nossas aulas, estudem conosco. Tchau.